guerra com o Irã já chegou ao completa um mês. Este é o i24 News English. Eu sou Nicole Zedek, em Tel Aviv. Obrigada por nos acompanhar. Já se passaram 4 semanas desde que Estados Unidos e Israel iniciaram campanhas militares juntos. A Operação Fúria Épica de Washington e a Operação Leão Rugidor de Jerusalém, visando as capacidades nucleares e militares do Irã. Na verdade, nas últimas 24 horas, cerca de 50 caças israelenses realizaram ondas de ataques contra locais de produção de armas. Um local para fabricar explosivos para grupos aliados do Irã, como Hamas e Hezbollah, e para produzir peças de mísseis balísticos. Israel e Estados Unidos estão reduzindo as capacidades de lançamento do Irã, mas alguns mísseis ainda atravessam as defesas aéreas israelenses. Um homem morreu à noite em Tel Aviv devido a uma bomba de fragmentação. Ele era Bashiz Labi Edmont, segurança de 52 anos, que não estava em um abrigo. Nas últimas horas, um míssil balístico iraniano atingiu perto de Beit Shemesh, ferindo várias pessoas. Bem, quero vir ao estúdio com as últimas informações, pois, enquanto entramos no ar, há sirenes soando em Eilat, no sul. Estou no estúdio com o correspondente sênior da i24 News English, Owen Alterman. Owen, seguimos vendo lançamentos do Irã. Infelizmente, houve danos hoje mais cedo. Não sei se há informações agora sobre o ataque mais recente em andamento. Primeiro do Irã e não do Iêmen, Nicole. Desde ontem à noite, precisamos começar a nos perguntar isso. Frequentemente, dos últimos 2 anos e meio, mísseis de longo alcance lançados contra Eilat partiram do Iêmen. Era uma dúvida válida, mas esses vêm do Irã. Sirenes soaram não só em Eilat, mas também em áreas logo ao norte de Eilat, no Aravá e no sul do Negev. Ainda não há relatos sobre o ocorrido. Seguiremos acompanhando e atualizaremos assim que possível. Com certeza, e estamos aguardando um correspondente no local para nos trazer mais atualizações também. Na verdade, estamos conectando com ele neste momento. Vamos agora ao vivo com o nosso correspondente da i24 News English, Balik Sladin. Ele está falando conosco do centro de Israel. E Balik, acabamos de falar sobre as sirenes que estão tocando neste momento no sul de Israel. Mais cedo, houve sirenes e danos na região central de Israel, próximo a Beit Shemesh. Quais detalhes você tem sobre esse ataque anterior? Sim, uma rajada de mísseis por volta das 14 horas. Hoje, que causou muitos danos na área de Beit Shemesh, fora do Beit Shemesh Yeshuv, que fica ali perto. E estamos falando de 11 pessoas que estão com ferimentos leves. Elas ficaram feridas como resultado desse míssil que caiu naquela área, mas não atingiu diretamente nenhuma das casas. Ele apenas causou muitos danos a todas as casas naquela área. Mas, felizmente, ninguém ficou gravemente ferido como resultado desse ataque de mísseis disparados do Irã. Estamos falando aqui de um raio de 150 metros ao redor do local do impacto que foi danificado por causa disso. E, infelizmente, durante a noite, por volta da meia-noite de ontem, uma série de mísseis disparados em direção ao centro de Israel matou uma pessoa. Estamos falando de Vidamant V. Yatzlav, de 52 anos, que era, na verdade, um segurança em um dos locais que foi atingido na guerra anterior, em junho de 2025. Aparentemente, e isso de acordo com as informações que temos, ele foi para o abrigo assim que ouviu as sirenes, mas infelizmente saiu do abrigo cedo demais. Um estilhaço caiu na frente dele e os danos causados pelos estilhaços fizeram feri-lo. E como resultado dos ferimentos, ele acabou morrendo depois disso. E essa é a 19ª pessoa desde o início da guerra que foi anunciada como morta em decorrência dos mísseis iranianos. Então estamos dizendo que é muito importante não apenas ir para o abrigo, mas também permanecer dentro desse abrigo até que o comando da frente interna dê a ordem. Muito importante permanecer dentro desse abrigo. Mas, Balik, estamos descobrindo detalhes preocupantes de uma investigação do Comando da Frente Interna sobre uma munição de fragmentação que caiu na semana passada. Ela danificou a parede do cômodo protegido de alguém, algo considerado impossível, especialmente com munições de fragmentação, que têm explosivos menores. O que a nova investigação revelou? Sim, isso surgiu, na verdade, nos últimos dias, uma investigação após uma barragem de mísseis em que uma das ogivas era, na verdade, uma munição de fragmentação utilizada nela. E, como resultado disso, atingiu diferentes locais. E em um desses locais, na verdade,
atingiu um cômodo protegido. Agora, cômodos protegidos são variados, é claro. Alguns ficam no subsolo, que são chamados de abrigos. Outros são mamad, que ficam na casa de cada pessoa. Então isso é diferente, claro. Mas, afinal de contas, estamos falando de danos que podem ser causados também por essa submunição, que tem apenas cerca de 5 kg de explosivo. Isso pode causar muitos danos, inclusive em cômodos protegidos. Felizmente, nesse caso que foi investigado, todas as pessoas que estavam dentro do cômodo protegido não se feriram como resultado desse impacto. Mas, com certeza, isso, mais uma vez, diz muito sobre essa submunição, que, mesmo sendo muito pequena em relação às ogivas maiores, que são ogivas unitárias, 400 ou 500 ou talvez 600 quilos de explosivos. Isso definitivamente pode causar muitos danos e até destruir casas inteiras. Por causa dessa submunição, também é importante permanecer dentro do abrigo até novo aviso, porque ela também pode causar muitos danos, especialmente se atingir diretamente uma pessoa ou até mesmo ao lado dessa pessoa. No início da guerra, 2 pessoas morreram por essa submunição. Certo, Balik Sladin com a atualização do centro de Israel. Obrigada pela cobertura. O grupo terrorista do Irã no Iêmen agora entra na luta. Os Houthis dispararam um míssil balístico contra o sul de Israel pela primeira vez desde o início da guerra. O míssil foi abatido pelas defesas aéreas israelenses, mas os Houthis prometem continuar os ataques até que a chamada agressão em todas as frentes termine. Isha, porta-voz militar dos Houthis. As Forças Armadas do Iêmen. As Forças Armadas do Iêmen, com a ajuda de Deus e confiando nele, realizaram sua primeira operação militar. Essa operação envolveu uma salva de mísseis balísticos direcionados a objetivos militares sensíveis do inimigo israelense no sul da Palestina ocupada. A operação coincidiu com as operações heróicas realizadas por nossos irmãos Mujahideen no Irã e pelo Hezbollah no Líbano. A operação alcançou com sucesso seus objetivos, graças a Deus. Agora, Owen, por que os Houthis começaram a atirar só agora? Já faz um mês desde o início da guerra. Eles tinham um cessar-fogo com os Estados Unidos. O que isso significa após 4 semanas? Antes de tudo, Nicole, esse porta-voz é mais conhecido pelos israelenses pelo personagem dele no programa de sátira Eretz Nederet do que pelo que diz. Ao vê-lo na tela, entende-se porque é fácil satirizá-lo. Acredito que isso mostra que, para os israelenses nos últimos 2 anos e meio, os mísseis dos Houthis foram mais incômodos do que ameaças reais. Fonte de piadas no Eretz Nederet sobre ele ou judeus iemenitas, mas sem representar ameaça estratégica para Israel. Por outro lado, Israel, na minha opinião, ainda não teve uma estratégia realmente eficaz para atingir o centro de gravidade dos Houthis. Israel atingiu vários alvos, matou o primeiro-ministro, atacou aeroportos, portos e outros, mas não conseguiu criar uma estratégia para alcançar esse objetivo. Mantendo os Houthis e sustentando-os o poder, que pelo que entendo conversando com especialistas, são as conexões deles com tribos e clãs locais e o apoio que recebem dessas pessoas. Se Israel conseguisse separar essas partes da sociedade iemenita dos Houthis, isso poderia de fato ter impacto no terreno, ajudar a derrubá-los e prejudicá-los estrategicamente. Quanto à forma como o mundo vê isso, como os Estados Unidos verão isso e como os sauditas verão isso. Claro, voltando ao Bab al-Mandab, aquela passagem do Mar Vermelho para o Golfo de Aden e depois para o Oceano Índico, que foi bloqueada ao longo dos últimos 2 anos e meio, ou pelo menos sofreu interferências. As companhias de navegação começaram a viajar ao redor da África, passando pelo Cabo da Boa Esperança. Me surpreendeu que grandes potências como os Estados Unidos permitissem a situação continuar assim, com custos globais de transporte marítimo subindo e impacto na economia, sem ação mais coordenada contra os Houthis. Mesmo que os Estados Unidos tenham realizado uma ação militar própria por cerca de um mês, com 1.000 ataques aéreos contra os Houthis, isso não pareceu produzir uma mudança real, Nicole. Mas argumenta-se que, em conjunto com o Irã fechando o Estreito de Hormuz, se junto a isso, os Houthis também fechassem o Bab al-Mandab, o petróleo não chegará ao mercado, inclusive o saudita, que agora passa pelo Bab al-Mandab, alternativa ao Estreito de Hormuz. Por isso, os Houthis poderiam mudar o cálculo estratégico da guerra. O motivo da demora de um mês para se envolver parece ter sido parte do plano iraniano de esperar e escalar usando os Houthis depois. Mas agora eles estão envolvidos e teremos que ver até que ponto eles querem se envolver e em que momento vão começar novamente a bloquear o Bab al-Mandab. Nesse momento, Nicole, basicamente para romper o cessar-fogo com os Estados Unidos. Certamente, a queda do transporte marítimo global por causa disso pode ser muito grave.
Eu quero atualizar rapidamente nossos telespectadores sobre aquelas sirenes que tocaram em Eilat há poucos instantes. Há relatos iniciais de um impacto em Eilat. Você está vendo uma das primeiras imagens iniciais aí. Mais uma vez, isso não foi feito pelos Houthis. Este foi um míssil balístico disparado do Irã. Assim tivermos mais informações sobre o que exatamente aconteceu em Eilat, com certeza vamos trazer para vocês assim que soubermos. Owen, eu quero voltar à nossa conversa sobre essas diferentes rotas de navegação, especialmente o Estreito de Hormuz, como estamos vendo agora, porque a Tailândia é agora o país mais recente a fechar um acordo com o Irã para garantir que seus navios petroleiros possam realmente passar com segurança. O que isso sugere sobre mais países firmarem acordos com o Irã e como pode prejudicar os esforços dos Estados Unidos para negociar com o Irã? Nicole, o que me preocupa é que o Irã, ao quebrar a norma e bloquear uma passagem internacional como o Estreito de Hormuz, está obviamente agindo contra a lei internacional e contra as normas. Mas ao quebrar essa norma, o Irã está transformando isso em uma nova norma, o novo normal. E se você olhar para as análises de especialistas em Israel e especialistas estrangeiros, eles parecem estar desistindo disso e dizendo que simplesmente não há outro jeito, que por causa da guerra e das consequências da guerra, existe simplesmente uma nova realidade no Estreito de Hormuz. Devido à geografia e ao equilíbrio de poder, isso será o novo normal. Eu acho, Nicole, que talvez a gente comece, nas próximas 1 ou 2 semanas, a ver outra linha de raciocínio, que é: isso não pode se tornar o novo normal. Não é aceitável, sob a ótica da governança global ou da economia mundial, permitir isso a um país. Só porque, por acaso, devido à sorte de sua geografia, ele está localizado ao lado de uma passagem como essa. Que ele possa, essencialmente, manter toda a economia global como refém. Considere como esse padrão pode se espalhar. Na era dos mísseis balísticos intercontinentais, se o Irã pode bloquear o Estreito de Hormuz e atacar oleodutos na Arábia Saudita, por que a Coreia do Norte não faria o mesmo? Então eu me pergunto se esses mesmos analistas que estão desistindo e simplesmente dizendo que é preciso fazer concessões ao Irã no Estreito de Hormuz vão começar a pensar sobre isso de uma forma um pouco diferente. E já vemos uma prévia disso nos Emirados Árabes Unidos. Um país que, de certa forma, é o mais prejudicado pelo fechamento do Estreito de Hormuz e, no curto prazo, seria o mais beneficiado ao chegar a um acordo com o Irã e reabri-lo. Mas, em vez disso, o que vimos os emiratenses fazerem foi, pelo menos retoricamente, adotar uma postura muito rígida. E claro, há relatos de que os sauditas estão fazendo o mesmo nos bastidores. Eles têm mais a perder no curto prazo. São eles que parecem pressionar mais para continuar a luta. Publicamente os Emirates e nos bastidores os sauditas, mais até que Donald Trump. Talvez isso seja uma prévia do que começaremos a ver se espalhar para outros círculos políticos em Washington e até mesmo na Europa na próxima semana ou nas próximas 2 semanas. A ideia de que no médio prazo se possa permitir que o Irã mantenha a economia mundial como refém, ao operar o Estreito de Hormuz como uma via de pedágio e permitir que o Bab al-Mandeb funcione como uma cabine de pedágio, mantendo como refém 20% ou mais do suprimento mundial de petróleo, isso não é uma solução viável. E mesmo com todos os riscos e os enormes riscos de escalada com o Irã, talvez os riscos de escalada com o Irã sejam menores do que os riscos, ou ao menos as consequências de permitir que o Irã controle Hormuz e possivelmente o Bab al-Mandeb. Owen, você comentou sobre o papel da Arábia Saudita nisso. Como a Arábia Saudita entra nisso se os Houthis escalarem novamente? Até hoje, vimos novamente que eles participam da guerra, mesmo que só tenham lançado um míssil balístico contra Israel. Mas a Arábia Saudita está de alguma forma preocupada que os Houthis possam violar o cessar-fogo que tinham com a Arábia Saudita, assim como agora estão violando o cessar-fogo que tem com os Estados Unidos. Poderíamos ver mais desses ataques em diferentes infraestruturas de petróleo sauditas que os Houthis já haviam atacado anteriormente? Olha, primeiro, Nicole, você disse que há um histórico aqui, uma longa guerra saudita contra os Houthis, que, claro, não conseguiu derrubar os Houthis e tirá-los do poder. As conexões culturais, a proximidade geográfica entre a Arábia Saudita e o Iêmen e o Bab al-Mandab podem até bloquear o plano de contingência saudita para exportar petróleo. Olha, nessas circunstâncias, o Irã mostrou disposição para escalar aos poucos, colocando mais cartas na mesa. Se esse for o padrão, faz sentido que os Houthis possam atacar instalações de petróleo da Arábia Saudita.
O que o Irã parece estar fazendo é tentar usar essas cartas para dissuadir os Estados Unidos e Israel de tomar novas ações. Vimos Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores, afirmar que os ataques israelenses às instalações nucleares violaram a promessa de Donald Trump de não atacar a infraestrutura energética e que o Irã escalaria o conflito e responderia. Talvez o que vemos dos Houthis seja essa resposta e possamos ver mais. Os sauditas certamente vão se preocupar, pois tem um cálculo difícil a fazer. Por um lado, eles têm muito a ganhar no curto prazo ao encontrar algum tipo de acomodação com o Irã, abrindo essas vias e fazendo a economia deles voltar a funcionar, fazendo o petróleo voltar a fluir e reativando a economia. Por outro lado, quais são as consequências a longo prazo de estabelecer esse precedente, de manter o regime iraniano no poder, de manter os Houthis no poder, de permitir que eles mantenham indefinidamente a ameaça de bloquear essas vias? O que isso significa para os sauditas, para a economia saudita, para a economia global? Como os formuladores de políticas em Washington vão se sentir em relação a isso quando começarem a pensar um pouco mais profundamente sobre o assunto? Certamente são considerações importantes que os sauditas e todos os estados do Golfo precisam levar em conta neste momento. Owen, fique conosco no estúdio. Eu quero voltar nossa atenção agora para o que estamos vendo no Líbano. 2 soldados israelenses ficaram feridos após mísseis antitanque lançados pelo Hezbollah, segundo as forças de defesa de Israel. Em outro ataque, mais 7 soldados foram feridos por foguetes, incluindo um oficial em estado grave. E isso acontece enquanto Israel continua a atacar operativos do Hezbollah no sul do Líbano, tendo eliminado recentemente um membro da força de elite Radwan, que também trabalhava como jornalista para a rede Al-Manar, ligada ao Hezbollah. Segundo as forças de defesa de Israel, Ali Shoaib integrava a inteligência do grupo e usava sua função de repórter para revelar posições das tropas israelenses e repassar essas informações a outros operativos. Ele foi morto em um ataque direcionado ao seu veículo, junto com Fátima Fatouni, uma repórter do canal Al Mayadin, afiliado ao Hezbollah. Agora, para aprofundar o tema, recebemos Jonathan El-Khoury, especialista em relações entre o Líbano e Israel. Jonathan, quero começar com essa última notícia, a ideia de eliminar um agente do Hezbollah, que também era jornalista, alguém que supostamente ajudava a expor posições das tropas israelenses. O que tudo isso diz sobre o uso da mídia pelo Hezbollah e a influência dele sobre o povo libanês? Sim, bem, a mesma coisa que estamos vendo no Líbano, vimos também em Gaza, onde o Hamas e a Jihad Islâmica usaram pessoas no local para fazer propaganda para eles mesmos, mas também para obter informações sobre a localização das tropas israelenses ou o que ocorre no local. E vimos ali, por exemplo, um dos repórteres que foi eliminado recentemente, hoje. Há muitos registros dele se posicionando no sul do Líbano. Mesmo na guerra anterior, ele ia até onde estavam as FDI porque tinha seu crachá de imprensa, que basicamente lhe dava liberdade para circular, e depois passava informações para o Hezbollah. Não era só a reportagem dele que era o alvo disso, porque no fim das contas, a imprensa vai reportar o que deve ser reportado, mas ele estava passando informações para o Hezbollah. E também a segunda repórter, Fátima Fatouni, eu tive um contato pessoal com ela. Em 2022, naquela época, ela era uma das porta-vozes das campanhas do Hezbollah, basicamente mirando as comunidades do exército do sul do Líbano que vivem aqui em Israel, das quais eu faço parte. Ela publicou minha foto. Ela divulgou muitas informações sobre nós aqui, também afirmando que merecemos uma bala na cabeça. Então, no fim das contas, esses 2 chamados jornalistas não faziam nenhum trabalho jornalístico, mas na verdade eram porta-vozes e coletavam informações para o Hezbollah. Jonathan, enquanto as FDI continuam suas operações no sul do Líbano, estamos ouvindo cada vez mais falar sobre uma zona tampão ao sul do rio Litani. O que é uma zona de segurança, em teoria? Seria uma zona desmilitarizada, controle israelense, ou soldados no local. Afinal, do que se trata exatamente? Bem, como temos ouvido das FDI e de Israel Katz, nossa Ministra da Defesa, e também de autoridades das FDI que afirmam isso, no fim das contas, o único motivo ou a primeira missão é afastar o Hezbollah ainda mais da fronteira norte de Israel e empurrá-los para além do rio Litani.
É por isso que as FDI têm atacado algumas das pontes no sul do Líbano para impedir que o Hezbollah mobilize suas unidades ou seu maquinário pesado em direção ao sul do Líbano para atacar cidadãos israelenses. Esse é o principal objetivo, no fim das contas, das FDI. E como Islam Al-Qat disse, eles afirmaram que sua intenção no sul do Líbano é permanecer lá até o desarmamento do Hezbollah. No fim das contas, esse é o principal objetivo que todos buscam. E também, pelo que estou ouvindo no Líbano, o Líbano não quer que Israel permaneça nesse território por muito tempo. Como mencionei, faço parte do Exército do Sul do Líbano. Eu conheço a história desse território, onde as forças de defesa de Israel ficaram por 18 anos, de 1982 até maio de 2000. No início, eles entraram devido ao massacre da OLP contra libaneses do sul e ataques às comunidades da fronteira norte de Israel. Depois, o Hezbollah foi criado e também passou a agir contra Israel e as tropas israelenses. Então Israel permaneceu lá para impedir que eles se aproximassem da fronteira. E estamos vendo o que aconteceu nos últimos anos, quando o Hezbollah usou essa posição para atacar especificamente civis israelenses na fronteira norte de Israel e mais tarde até aqui, em direção a Tel Aviv, Haifa e outras grandes cidades. E no final das contas, acho que isso deveria ser uma coalizão de forças para lidar com o Hezbollah. E eu acho que Israel deveria, junto com a operação militar. Isso é muito necessário, mas também é importante corresponder ao gesto do governo libanês. Isso, na minha opinião, e na de muitos outros, é isso. Este é o primeiro governo independente e soberano a existir no Líbano desde os anos 70. Eles também querem desarmar o Hezbollah, pois o grupo envolve o Líbano em guerras. Isso não está ligado a nenhuma causa libanesa. Jonathan, você disse que integra o Exército do Sul do Líbano. Muitos cristãos libaneses tiveram que deixar o sul do Líbano por causa do Hezbollah e hoje vivem em Israel. Você exemplifica isso. Se Israel criar uma zona de segurança no sul do Líbano, acha que libaneses hoje em Israel pensariam em voltar? Como vê o futuro? Essa ideia está em debate? Bem, sim, sempre falamos disso e no dia em que tivermos paz com o Líbano, essa é uma questão com a qual temos lidado muito. Nós ficaríamos em Israel ou voltaríamos para o Líbano? Bem, o Líbano é minha terra natal, sempre será minha terra natal. Eu quero ir visitá-lo, quero vê-lo. Mas, no fim das contas, eu sou israelense. Estou feliz por estar aqui. Estou feliz por ter uma democracia que me protege. Estamos vendo tudo o que tem sido feito aos cidadãos israelenses. E nos últimos 10 anos, tenho dedicado minha vida basicamente a proteger Israel e defendê-lo na arena internacional, na diplomacia pública. Então, minha casa é em Israel, mas eu adoraria ir visitar minha cidade natal e talvez tirar férias. O Líbano é um país incrível. Sabe, costumava ser a Suíça do Oriente Médio. E esse nome não foi dado só porque, sabe, o Líbano era cristão ou algo assim, mas por causa da paisagem linda dos lagos, das montanhas e da neve. E aí você pode esquiar de manhã e à tarde pode ir para a praia em Beirute ou em outros lugares. E no fim das contas, esse é um dos países mais bonitos que existem na nossa região. Talvez todos possamos ir para lá em breve. Jonathan El-Khoury, obrigado por estar hoje no i24 News English. Muito obrigado. Estamos de volta aqui no estúdio ainda com Owen Alterman. Owen, quando se trata da reação que estamos ouvindo do governo libanês, acabamos de ouvir Jonathan, o governo libanês quer ver o Hezbollah eliminado. No entanto, vou dizer que hoje, com esse ataque israelense mais recente, matando jornalistas ligados ao Hezbollah, o presidente libanês Joseph Aoun está condenando esses ataques. Então, isso representa algum risco de escalada ou até mesmo algum potencial para a diplomacia entre o governo libanês e Israel? Nicole, compartilhe sua vontade de visitar o Líbano. Adorei ver o rosto de Jonathan El-Khoury se iluminar ao falar sobre isso e sobre seus sentimentos pelo Líbano, sua terra natal, e por Israel, sua terra adotiva. Ele faz um trabalho incrível e tem um papel importante na sociedade israelense. O comentário de Joseph Aoun é marcante nessas circunstâncias. O governo libanês fez de tudo para tomar as medidas que considera possíveis contra o Hezbollah e estendeu a mão para conversas com Israel, até mesmo em um nível ministerial, segundo alguns relatos no início da guerra. É surpreendente vê-lo criticar publicamente um ataque israelense quando, Nicole, isso não era necessário. Existem questões de direito internacional sobre ataques a jornalistas,
Mas como vimos na faixa de Gaza, inclusive na própria manhã de 7 de outubro, essa é uma área muito complexa. Qualquer ação assim precisa de revisão legal nas Forças Armadas de Israel, onde um advogado analisou e aprovou, justificando sua legalidade e legitimidade. Mas veja, eu suspeito que o que Joseph Aoun está passando pode ser semelhante, de certa forma, ao que está acontecendo nas capitais do Golfo, onde eles simplesmente precisam entender quem vai vencer a guerra. Como será o dia seguinte? Como ficará o equilíbrio de poder no dia seguinte? Porque se o Hezbollah ainda estiver de pé no dia seguinte a essa guerra, e ainda mais se boa parte do seu arsenal continuar intacta, Joseph Aoun, de uma forma ou de outra, vai ter que trabalhar com eles. As greves são relevantes na sociedade libanesa. O Hezbollah estará lá, se ainda estiver em campo e armado. Ele vai ter que lidar com isso. Ele lidera um exército que não pode enviar para desarmar o Hezbollah, pois há muita empatia e afinidade pelo grupo nas Forças Armadas. Principalmente porque o Hezbollah é forte demais. Um objetivo importante da campanha militar de Israel, talvez o objetivo principal, Nicole, é reduzir o Hezbollah o suficiente para que o equilíbrio de poder dentro do país mude e o governo possa tomar mais medidas. Talvez o comentário de Joseph Aoun indique que ele não vê isso acontecendo. Tudo certo, vamos continuar acompanhando essa frente. Owen, permaneça aqui no estúdio, faremos uma breve pausa na i24 News. Ao voltarmos, discutiremos o potencial de negociações dos Estados Unidos com o Irã para um cessar-fogo nesta guerra. Qual é a posição dos iranianos, dos Estados Unidos e onde ficamos nisso tudo em Israel? Mais análises a seguir, então continue conosco na i24 News.